Você sabe o que é um border? Gente, neste vídeo vamos falar de saúde mental. E antes de explicar o que é um border, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de temas diversificados aqui no canal da Lili TV. Mas vamos lá! Border é um termo usado para se referir a um transtorno de personalidade, o borderline. Pessoas com esse transtorno apresentam instabilidade emocional, sentimento de abandono, impulsividade, angústia constante e depressão. E o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline é feito por um psiquiatra ou psicólogo. O borderline é um transtorno de personalidade caracterizado por mudanças súbitas e bem opostas, ou seja, é comum que os pacientes lidem com estabilidade e calmaria, mas entram em um surto psicótico de repente. Mas você sabe quais são os principais sintomas de quem tem border? Acompanhe esse vídeo que eu vou te contar. Antes, vamos ver como as reações de quem tem borderline se apresentam. Para se ter uma ideia, quando se tratam de relações sociais, os borders apresentam reações com muita intensidade. Por exemplo, quando algo está bom, a sensação para quem tem borderline é que isso é excelente. Se algo foge do controle e se torna desagradável, a percepção é que ocorreu uma catástrofe. Sabe a expressão fazer tempestade em um copo d'água? Ou aquela outra, ser emocionado, geralmente usada para definir pessoas afetuosas de uma forma desproporcional? Então, elas podem ser usadas para falar de um borderline diante de situações exageradas e reações intensas causadas pelo transtorno. Como disse no início desse vídeo, somente o médico psiquiatra ou psicólogo podem dar o diagnóstico de borderline, como de qualquer outro transtorno mental. Mas o objetivo deste vídeo é te mostrar como se comporta um border. Quem tem TPB, gente, transtorno de personalidade borderline, passa por instabilidades emocionais em segundos, minutos ou horas. É preciso ressaltar que o borderline é um transtorno de personalidade e não de humor. As reações tendem a ser mais complexas e duradouras, principalmente sem o tratamento adequado. Isso porque o transtorno surge devido a uma desordem na estruturação psíquica, levando o indivíduo a viver sempre em extremos. Por isso, também é comum que os pacientes não saibam o que são e nem o que querem. Por outro lado, a bipolaridade não reflete em tantas crises de identidade. Por isso que é bom a gente colocar as características de um border para não confundir com a bipolaridade. Mas quais são os sintomas do transtorno de borderline? Os sintomas envolvem padrões de comportamento que identificam quem sofre de borderline. E os principais são medo extremo de rejeição e abandono. Podem refletir em ameaças para evitar esses medos e enxergá-los como catástrofes. Segundo, alternância intensa de valorização
e desvalorização do outro, da outra pessoa. Sentir amor doentio por alguém em um momento e sentir ódio pela mesma pessoa logo depois. Terceiro, intensa instabilidade na identidade. Por exemplo, seguir fielmente uma religião e, pouco depois, adotar valores totalmente opostos. Impulsividade, o quarto item aqui, para você ficar por dentro de como age um border. Impulsividade coloca a integridade física e mental em risco, sendo refletida em atos de comer impulsivamente, fazer dívidas sem controle, dirigir sob efeito de drogas, por exemplo. Comportamentos nocivos e ameaças ou tentativas de suicídio. Gestos como arranhões, batidas na cabeça, na parede e cortes são alguns dos sinais. Mudanças rápidas e extremas de humor, como se em um único indivíduo tivessem múltiplas personalidades que variam sem nenhum motivo aparente. É muito acentuado essa característica. Sensação constante de vazio, não encontrar sentido nas ações, sentir tédio e melancolia frequentemente. Ira descontrolada e desproporcional, maior propensão a entrar em discussões e sentir raiva, quando o mais esperado era outro sentimento negativo, como por exemplo luto, tristeza. Pensamentos paranoicos, como sentir-se fora de si, despersonalizado. Mas como é feito o diagnóstico e o tratamento de quem tem borderline? O diagnóstico do borderline é feito por um psiquiatra, como já falamos aqui no início, após a análise da presença de pelo menos 5 sintomas do transtorno de maneira constante e persistente. Ainda, a presença de ansiedade, de depressão e compulsão alimentar também são indícios do problema de saúde. O tratamento do transtorno de personalidade borderline é feito com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Esses profissionais podem solicitar medicamentos para controlar a agressividade e tratar doenças associadas como depressão e ansiedade. Além disso, psicólogos oferecem sessões psicoterápicas que ajudam os pacientes a controlar os impulsos e entender os comportamentos adotados. Muitas vezes, também é necessário contar com uma equipe multidisciplinar. Pode ser que apenas a terapia não seja o suficiente. O tratamento de TPB, de transtorno de personalidade borderline, é fundamental para os pacientes terem uma vida mais equilibrada, assim como melhores relações pessoais e profissionais também. Não é possível tirar o borderline de quem recebeu o diagnóstico, sendo preciso conviver para sempre com ele. Não tem saída, é um transtorno que vai fazer parte da vida da pessoa que foi diagnosticada com ele para sempre. Não dá para curar, entre aspas. Logo, o mais recomendado é ter ferramentas aliadas ao controle de emoções e comportamentos. Indivíduos com TPB, com transtorno de personalidade borderline, muitas vezes têm um medo irracional e intenso de serem abandonados por aqueles que amam, o que pode levar a comportamentos
desesperados para evitar a separação daquelas pessoas que o border gosta. Você já parou para pensar que a gente convive com pessoas e nós mesmos também podemos ser uma dessas pessoas com um transtorno como borderline? Você já tinha ouvido falar sobre o border? Esse termo usado para se referir a quem tem o transtorno de personalidade borderline. É importante a gente ressaltar que, embora atualmente os diagnósticos ocorram em maior número, ainda há pessoas que não buscam ajuda profissional. Então, quando a gente identifica em algum familiar, em alguma pessoa conhecida, e se a gente tem essa abertura, se a gente pode ajudar essa pessoa que ela ainda não procurou um médico, não procurou um psiquiatra, não procurou um psicólogo, é legal a gente falar, a gente dar essa dica para que a pessoa vá em busca de saber se ela tem ou não o transtorno. Lembrando o seguinte, há muitos testes por aí na internet para você saber se você é um TDAH, se você é um border, mas não fica com o resultado apenas desse teste. É necessário que você procure um profissional de saúde mental, alguém que trabalhe com isso, alguém capacitado para dizer se você tem ou não esse transtorno. E quando você encontrar alguém com transtorno, procura ter empatia, procura se colocar no lugar dessa pessoa, entender, procurar entender como é o mundo através da visão de um border, por exemplo, que é bem diferente da visão de alguém que não tem esse transtorno. Mas não só compreender, como também bater sim na tecla que é necessário buscar ajuda médica. Você conhece alguém que tem borderline? Você já tinha ouvido falar sobre border, sobre transtorno de personalidade borderline? Comenta aqui e fala pra gente se você conhece alguém, como que essa pessoa tem lidado com o transtorno. Ela faz tratamento? Ela buscou ajuda médica? Ou ela continua convivendo com esses problemas causados pelo próprio transtorno sem buscar uma solução? Deixa aqui nos comentários. Primeira vez que você ouviu falar desse termo border? Já conhecia? Conhece alguém com transtorno? Conta pra gente. Escreva aqui no comentário se você conhece um border. E a gente se encontra num outro vídeo com uma outra temática aqui no canal da Lili. Se você gostaria de saber mais sobre algum outro transtorno mental, deixa aqui no comentário que a gente vai buscar as informações e compartilhar aqui no canal da Lili TV. Até o próximo vídeo, gente!